Então agora nós vamos passar para um exemplo de artigo de difusão científica. Eu pesquisei todos esses conceitos a respeito dessa questão do extermínio dos Manaus, né? Tudo aquilo que é de domínio público, né? Então organizei em fichas, pesquisei nas fichas, depois organizei e produzi um trabalho que eu vou apresentar aqui para os senhores. O Massacre dos Manaus. Então, ele vai ter o formato de como esse artigo seria apresentado numa apostila, numa revista, ou propriamente num jornal, né? Então, não coloquei nenhuma ilustração em nada, exatamente para manter a ideia central, fundamental de como é um artigo científico, né? É claro que quem quiser aproveitar esse artigo nas suas aulas, poderá posteriormente fazer as ilustrações que achar melhor. Então, dentre os massacres de nações indígenas cometidos pelos portugueses na Amazônia, ganhou destaque e notoriedade histórica o massacre da nação Manaus e de seu cacique, a Juricaba. A nação Manaus habitava o território do vale do rio Iquiari e a parte inferior do rio Içá, e pertencia ao grupo linguístico Arawak. A partir da expedição de Francisco de Orellana, em 1542, Frei Gaspar de Cavarral, capelão da expedição, referiu-se ao rio Iquiari com o nome de Rio Negro, nome que ficou até os dias atuais. Os estrangeiros, em seus escritos, se referem aos Manaus como numerosos, fortes, valentes guerreiros que exerceram hegemonia sobre as outras etnias que habitavam em seu território. Em 1639, o capelão da expedição de Pedro Teixeira, Frei Cristóvão de Agulha, percebeu que o território dominado pelos Manaus era uma área estratégica para proteger e defender a Amazônia da cobiça dos concorrentes holandeses e ingleses, que estavam ao norte dessa região e que desejavam descer para participar dos empreendimentos que se realizavam naquele território com as várias nações indígenas. A esse tempo, o rio Iquiari era também conhecido como Rio do Ouro, e nas proximidades dessa região estaria o país do Eldorado e a cidade de Manoa, próximo ao lago Parima, onde se dizia haver grande quantidade de ouro, de tal modo que os guerreiros vencedores eram premiados com um banho de ouro em pó sobre seus corpos nus. Segundo observações de missionários e de outros viajantes que passaram por esse território a partir da segunda metade do século XVII, havia um comércio intenso praticado pelas nações indígenas com os estrangeiros, sobretudo com os holandeses. Essa área de livre comércio, liderada pelos Manaus, abrangeria o território das antigas Guianas, né, holandesa e inglesa, delimitado informalmente desde o rio Orinoco até a região do rio Madeira. Observam os cronistas dessa época que os indígenas não queriam mais negociar com os portugueses, porque as mercadorias e quinquilharias ofertadas pelos holandeses e ingleses eram bem melhores. Fica evidente que esse quadro de eventos, fatos e descrições fantasiosas despertava nas pessoas sentimentos de enriquecimento rápido e fácil e de qualquer jeito, atraindo para a região aventureiros de todas as espécies. É claro que os colonos portugueses não poderiam deixar de participar desses negócios, e, sobretudo, o rei de Portugal não poderia deixar de arrecadar impostos para a Fazenda Real. Explicitando mais ainda, fica evidente também que essa área de livre comércio, liderada pelos Manaus, passa a ser uma área estratégica para a defesa do território, controle das atividades econômicas, enfim, para o resguardo do exclusivismo colonial em relação à Amazônia, especialmente do Rio Negro. Particularmente os holandeses não desistiam de marcar presença no Brasil e na Amazônia. Aqui na Amazônia, os holandeses instalaram um forte
no estuário do rio Essequibo. E em 1621 fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Essa companhia passa a atuar na região, criando sua rede de colaboradores, corrompendo os chefes das nações indígenas nesse escambo hediondo de índios e negros escravizados por quinquilharias, armas e outras mercadorias. Os Manaus combateram a nação indígena dos Kainia e dos Acaiaial, que fizeram parte da rede de colaboradores dos holandeses. Por esse motivo, em 1724, o Conselho Político de Essequibo ordena o extermínio dos Manaus e que os prisioneiros fossem vendidos como escravos. O Conselho Político de Essequibo premiava quem matasse o Manaus. A Juricaba e seus guerreiros manauaras lideravam uma coalizão de chefes de nações indígenas no enfrentamento à invasão e ocupação de seus territórios, no saque aos seus recursos naturais e na redução das populações indígenas à condição de escravos. Todos esses fatos contrariavam os interesses do rei de Portugal e particularmente os interesses imediatos dos colonos portugueses aqui na Amazônia. Os colonos portugueses, irritados com os índios e incapazes de dar combate aos seus verdadeiros inimigos e concorrentes, os holandeses, ingleses, franceses e espanhóis, na disputa pela força de trabalho dos índios e pelos recursos das florestas, conseguiram do Conselho das Missões autorização para fazer uma guerra justa contra os Manaus e seus aliados. O motivo para fazer a guerra justa aos Manaus foi a acusação mentirosa de que a Juricaba seria aliado dos holandeses que navegava pelos rios ostentando a bandeira da Holanda. Já vimos anteriormente que os Manaus não tinham nenhuma razão para se aliarem aos holandeses, o que não impediria de, esporadicamente, fazer algum negócio com algum holandês. O fato é que o Conselho das Missões votou pela autorização da guerra justa contra os Manaus e seus aliados e a captura de Juricaba. Legitimados pelo Conselho das Missões e munidos de todos os recursos necessários, o governador João Maia da Gama recomenda ao capitão João Paz do Amaral uma guerra dura. Na verdade, esta operação bélica contra os Manaus ocorreu em setembro de 1727, em uma localidade conhecida na época como Ponta do Azabari, nas proximidades do encontro das águas do Rio Negro com o Rio Amazonas. A Juricaba viu seu filho Cucunaca ser assassinado pelos portugueses durante os combates. Juntamente com a Juricaba, foram capturados os caciques Aguru, Canacuri, Cani, Carameri, Daã, Gaal, Jubaí, Majuri, Manatuba, Mandari e mais 200 índios que seguiriam acorrentados para serem devidamente justiçados em Belém. Logo no início da sinistra viagem, a Juricaba teria tentado a fuga através do rio, no que foi seguido pelos seus companheiros, resultando na morte de todos esses. O rei de Portugal, Dom João V, agradeceu ao governador do Pará, João Maia da Gama, pelos bons e leais serviços prestados à coroa portuguesa pelo extermínio dos Manaus. A partir dessa matança dos chefes e mais 200 guerreiros, foi eliminado o fator Manaus, ficando mais fácil o trabalho de buscar e escravizar os índios pelos colonos portugueses. Na verdade, essa matança de indígenas na Amazônia é mais um crime de lesa humanidade cometido pelos portugueses, um holocausto que até hoje clama por justiça. Então, meus amigos, estamos dando por encerrada essa nossa oficina a respeito das metodologias, né, utilizadas para se chegar a um bom termo numa pesquisa científica. Então, muito obrigado, até outra oportunidade.